Fala pessoal, vamos então agora abordar a questão do Teorema de Stevin. Tá, gente? Para a gente observar a questão do Teorema de Stevin, tá, a gente tem essa figura 9, né, que representa para nós, né, um certo reservatório natural, tá, com um fluido em repouso. Neste caso, nós temos aqui duas linhas, né, sendo marcadas, ou linha A e linha B, que no caso vai nos referir aqui a linhas de referência. Tá? Então, a linha A, ela encontra-se a uma certa altura ou apresenta uma carga de pressão, uma carga manométrica, tá? Em relação à superfície livre, e o B, né, a uma certa altura maior que a altura A. Tá? Então, o que a gente pode colocar? Né? Esse PHR, né, seria o plano horizontal de referência, que é essa superfície mais baixa. Né? O que nós temos que relacionar aqui? Né? Quando eu tomo qualquer ponto que esteja sobre esta superfície, tá, ela vai ter a mesma pressão. Por que ela vai ter a mesma pressão? Porque eles estão sempre à mesma altura da coluna de fluido. Perfeito? Todas elas estão na mesma com a mesma coluna de fluido. Então as pressões efetivas ou manométricas são sempre as mesmas nessa linha. Tá? E o mesmo acontece aqui em B. As pressões que atuam sobre essa linha são sempre as mesmas. Tá? A pressão absoluta em cada uma desses pontos também vai ser a mesma devido à ação das pressões atmosféricas. Né? Então a pressão no ponto A é a pressão manométrica referente à coluna no ponto A, mais a pressão atmosférica, e a pressão absoluta no ponto B é dada pela pressão atmosférica mais a pressão da coluna de fluido em relação a essa linha, essa referência do ponto B. Certo? O que o Stevin, né, ele definiu no seu teorema, né? Que entre essas duas linhas, ou entre essas duas posições, né, de fluido, nós temos uma diferença de altura, que é chamada aí de ΔH. É uma variação, uma diferença, né, ou um diferencial de altura. Tá? E ele conseguiu perceber que essa variação da pressão, tá, ou a variação dessa altura, gera uma variação de pressão. E essa variação de pressão, né, digamos, nós teríamos que pegar a pressão no ponto A, a pressão no ponto B e fazer a diferença entre elas. Mas ao fazer isso, tá, eu estou tomando a pressão atmosférica mais a pressão de A, né, menos a pressão atmosférica menos a pressão de B, por exemplo. Tá? E nesse caso, nós estaríamos calculando a diferença de pressões. Tá? Mas como a pressão atmosférica é a mesma nos dois pontos, ao realizar a diferença entre elas, nós estamos cancelando essa pressão atmosférica. Então a gente poderia fazer a diferença das pressões efetivas, né, manométricas de cada um desses pontos. Tá? E ao fazer essa diferença, o fluido é o mesmo. Então a ação gravitacional é a mesma, tá? A massa específica é a mesma. O que você tem de alterado das pressões efetivas nesses dois pontos? A coluna. Tá? Então essa variação de pressão, ela pode ser calculada diretamente pela diferença das alturas. Tá? Então no nosso ΔH. Tá? Então se eu considero a diferença dessas duas alturas e faço o cálculo da pressão utilizando essa diferença de alturas manométricas, a gente vai estar calculando a diferença ou diferencial de pressão nesses dois pontos. Tá? Então o Teorema de Stevin nos diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto da densidade absoluta, a gravidade, e a diferença entre as cotas dos dois fluidos. Essas cotas a gente está se referindo a essas alturas, né, essa coluna de fluido que nós temos. Tá? Então, ΔP, variação de pressão, é igual ao ρg ΔH. Tá? Em que ΔP então é a diferença de pressão em Pascal, ρ a densidade absoluta, G é a gravidade local e ΔH a diferença ou a variação entre as alturas, né? Entre as cotas que você tem de carga de pressão.
Tá? E ela pode ser substituída por uma outra expressão, então nós podemos usar tanto a 9 quanto a 10, dependendo da situação e do enunciado, né, na qual a gente substitui o ρ e o g, né, lembrando que é massa específica vezes gravidade, né, massa específica vezes gravidade gera para nós o peso específico, tá, do fluido. Então, posso utilizar o peso específico e essa diferença de pressão seria dada por peso específico vezes a variação de altura. Tá? Algumas relações interessantes sobre o teorema de Stern. Tá? A distância entre os dois fluidos, os dois pontos, não é importante, no caso que eu digo a distância, tá, gente? É um ponto situado aqui, um ponto aqui. A distância, né? Então, se eles estão mais distantes ou não, né? Realmente o comprimento, né, entre os dois pontos, a distância entre eles, né? Não é importante para a diferença de pressão. Então, eu vou colocar aqui para vocês se situarem. Então, digamos que eu tenha um ponto P, um ponto Q aqui, e um ponto R aqui. Tá? A distância entre eles é esta. A distância de Q até R. Tá? Essa distância não influencia na diferença de pressão. Tá? Então, primeiro ponto disso. O que influencia? A diferença de altura e não a distância em si. Tá? Então, eles não precisam estar sobrepostos. Tá? Então, a primeira situação é essa. Então, o que realmente importa é a diferença de cotas e não a posição deles. A pressão dos pontos em uma mesma cota é a mesma, certo? Ou seja, se estiver na mesma linha, se esse ponto R estivesse situado aqui, na mesma altura que o ponto a pressão é a mesma, então a diferença de pressões é nula, certo? A forma do recipiente não interfere no cálculo da pressão em algum ponto. Tá? Então, ao calcular a pressão em qualquer um dos pontos, a forma do recipiente não vai influenciar. Certo? E nos gases, tá? Falando dos gases, como o estado de agitação é muito maior devido, né, à presença de energia interna das moléculas, tá? O peso específico é muito pequeno por relação da dilatação. Tá? Então, se a diferença entre as cotas também for pequena, ou seja, tiver uma diferença, a diferença de altura dos dois seja muito pequenininha, a gente pode dizer que a diferença de pressão ela é nula, a gente pode desprezá-la. Tá? Então, para gases, a gente pode, é gás, então é 2 centímetros de diferença, então não tem diferença, tá? Porque ela é muito sutil, certo? Então, exemplo. Em condutos de transporte de fluido, é comum, em certos pontos, ocorrerem reduções ou alargamentos da seção transversal do conduto de escoamento. Como aqui, né? Você está vindo de um conduto com uma seção maior, tá? Tem uma área maior de escoamento, isso facilita o escoamento do fluido, e ele passa por uma seção menor. Tá? Então houve aqui uma redução, né? Considerando que o sentido de fluxo seja de A para B. Tá? Devido a essas reduções, tá, ocorre a variação de pressão manométrica do fluido. A gente vai estudar isso mais para frente quando falar de energia, mas é interessante que seja bom se situando sobre isso. Tá? Então vai ocorrer aqui uma variação de pressão manométrica no fluido. Tá? Ou seja, haverá uma diferença de pressão entre os dois pontos. Então nesse ponto A você tem uma certa pressão, no ponto B você vai ter uma pressão diferente. Tá? A diferença entre um ponto localizado antes e um ponto localizado após a redução. Tá? Para verificar a diferença de pressões entre esses pontos, são utilizados manômetros de coluna líquida vertical ou, tá, gente, pode ser também manômetros metálicos ou digitais que são acoplados antes e depois para você verificar o quanto que aconteceu de perda de pressão aí ou redução dessa pressão devido à redução. Tá? Professor, mas daí o que acontece? Na verdade, parte da energia, isso que a gente vai ver mais para frente, né? Não é que ele perde, né, pressão, é que ele perde carga de pressão, mas ele ganha carga cinética. Tá? Então ocorre uma transformação, né, entre pressão, né, para cinética, que é movimento. Então o fluido ganha movimento, mas perde pressão. Tá? Muito bem.
Então, para verificar a diferença de pressão entre esses pontos, são utilizados manômetros de coluna líquida vertical ou de coluna líquida em U. No caso aqui foi utilizado coluna líquida em U, conforme representado. Tá? Então, o que nós podemos observar? Em A, você tem uma HA, uma altura de carga de pressão, que esse fluido, vamos entender aqui, o que o fluido faz? O fluido está escoando aqui, aqui tem esse orifício, ele entra aqui, ele gera uma pressão sobre esse fluido que temos aqui dentro, no caso, mercúrio. Tá? E ele passa aqui, aqui tem outro orifício, esse orifício também gera uma pressão sobre o mercúrio. Esse desnível que a gente observa, que você tem HA e HB, note que a carga de pressão do fluido passando pelo conduto sobre o mercúrio é maior neste ponto e é menor neste ponto. Então você tem um desnível. Esse desnível acontece porque a pressão nesse ponto, do ponto A, ela é uma pressão maior que a pressão exercida no ponto B. Então houve uma redução da pressão no conduto, ou perda de pressão. Tá? E como que a gente consegue calcular essa perda de pressão? Através da diferença da cota, dessas alturas de mercúrio. Tá? O mercúrio ele está em estática, porque ao ser deslocado para cá ele obteve um equilíbrio estático e vai permanecer em repouso. Então eu consigo, através da cota ou da variação dessas alturas, diferença dessas alturas, calcular qual é a diferença de pressão entre esses dois pontos. Tá? Então, lá, considerando que a carga de pressão em A e B seja, respectivamente, igual a 8 centímetros e 4 centímetros, e dado que o peso específico do HG é 136 mil newtons por metro cúbico, podemos obter a diferença de pressão com o teorema de Stevin. Tá? Então, a nosso ΔP, o que seria o nosso ΔP? Variação de pressão ou diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Então, eu estou calculando aqui a diferença de pressão existente entre esses pontos. Tá? Não estou calculando efetivamente as pressões nesses pontos, mas calculando a diferença de pressão entre eles. Poderia calcular também a pressão no ponto A e no ponto B. Tá? Então, o nosso ΔP, a diferença de pressão, vai ser dado pelo peso específico, olha, eu colocando μ aqui, colocando viscosidade. Vai ser dado pelo peso específico do mercúrio vezes o ΔH, a variação da altura da coluna de fluido no nosso manômetro de coluna em U. Nesse caso, nós temos que esse ΔH, no primeiro ponto, o H, ele é de 8 centímetros. Então, você tem aqui 8 centímetros de coluna. Tá? E no segundo ponto, você tem 4 centímetros. Tá? Então, você tem que o nosso ΔH ele é de 4 centímetros. Tá? Então, você tem uma diferença, um desnível de 4 centímetros na coluna de mercúrio. Tá? Bom, só tomar o cuidado, que esse nosso ΔH aqui ele está em centímetros, 4 centímetros, e em metro, 0,04 metros. Por que da unidade métrica? Sistema internacional. E o peso específico está associado a metro cúbico. Então, as unidades têm que estar condizendo. Tá? Então, o nosso ΔP vai ser dado pelo peso específico do mercúrio, que é 136 mil, que no caso é chamado de fluido manométrico, tá? Vezes o nosso ΔH, que é de 0,04. Então, o nosso ΔP, a diferença das pressões, as diferenças das pressões são de 136 mil vezes 0,04. Tá? Nós vamos ter 5.440. Tá? Então, 5.440 Pascal. Tá? O que é interessante nesse processo? Essa diferença de pressão que nós medimos aqui é o quanto de carga de pressão, no caso, quanto de pressão que foi perdida
entre o ponto A e o ponto B. Na realidade, perdida não, né? É o quanto de pressão que foi provavelmente transformada, tá? Vou deixar bem claro isso, transformada, entre o ponto A e o ponto B, tá? Então, a redução de pressão entre esses dois pontos. Perfeito? Tá? Claro, não calculamos quanto de pressão tem no ponto A e nem quanto de pressão temos no ponto B, mas sim quanto de diferença de pressão nós temos entre esses dois pontos. Certo? Grande abraço, gente. Até o próximo. No próximo vídeo eu vou estar falando do princípio de Pascal. Fui!